Só existe um único caminho a ser trilhado e percorrido nessa vida. O caminho que é apontado pela intuição. E o caminho de cada pessoa é único. Não é possível seguir o caminho de outra pessoa. É preciso seguir o seu caminho, segundo aquilo que a intuição aponta, aquilo que ela orienta, através da sua sensibilidade, aqui na região do plexo solar. Daí alguns poderiam me dizer, mas Mário, o único caminho a ser seguido é o caminho de Cristo, o caminho de Buda, o caminho de Krishna, de Lao Tse, de Confúcio, etc. e tal. Ou de Maomé, né? Dependendo aí da religião de cada um. Mas Cristo, né, por exemplo, o que ele apontou como caminho para o ser humano? Um fanatismo de alguém que interpreta cegamente as suas frases, a sua sabedoria? Ou um caminho autoconsciente daquele que primeiramente acorda dentro de si, renascendo espiritualmente, para enxergar com os próprios olhos? O que Cristo recomendou? Um seguir às cegas ou seguir de forma autônoma o seu caminho? Seguir de forma autônoma. E não existe outra possibilidade de seguir um caminho de forma autônoma senão ouvindo a intuição. É o que Jesus já disse, vigiai e orai. O que é vigiar? É ouvir a sua intuição. E através da oração comungar com as energias espirituais e reforçar cada vez mais a vigilância para seguir o seu caminho sem ser desviado dele por causa das tentações. Isso não quer dizer que as tentações não venham sobre aqueles que se desenvolvem espiritualmente e seguem o seu caminho. Mas quem pratica a vigilância consegue identificar as tentações, se desvia delas, as recusa, supera as dificuldades para seguir sempre adiante. Esta é uma visão que o ser humano somente alcança, o ser humano somente experimenta dentro de si, se ele sai do piloto automático. Se ele não fica apenas no cabeção, se ele passa a dialogar com o seu lado emocional, que é intuitivo. A intuição, ela está sempre alerta. Os seres humanos é que não percebem a intuição, porque se deixam guiar pelo cabeção, ou pelos falsos sentimentalismos, porque a mente, ela pensa determinadas coisas, isso gera sentimentos também, mas são fantasias, são ilusões, e muitas pessoas confundem essas fantasias sentimentais com a intuição, se frustram, se desencantam e daí desistem de qualquer forma de inteligência emocional, confiando apenas naquilo que a razão materialista determina como o correto e o aceitável. Então falta para as pessoas justamente fazer o seu trabalho interior. Se o ser humano não realiza constantemente dentro de si a vigilância, a intuição ela acaba com o passar do tempo sendo esquecida, colocada de lado. A vida passa a ser julgada e entendida apenas a partir dos preceitos mentais, que são configurações coletivas de grupos, de partidos, de ideologias, de desejos, de interesses mesquinhos, coisas passageiras, futilidades. Assim, o ser humano baixa a sua vibração. E baixando a sua vibração, vai se conectar a energias ruins, energias negativas. Né? É a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual, explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. A partir do momento que o ser humano atua apenas mentalmente, a sua vibração já se torna pesada. Ele gravita abaixo. E assim ele comunga com irradiações e energias densas da mesma espécie,
Porque o ser humano sempre vai se conectar a algo da mesma espécie daquilo que ele alimenta dentro de si, seja no espírito ou seja na mente, com suas restrições, enganações, ilusões e mentiras. Então é preciso saber diferenciar quando é a mente que está falando e quando é o espírito que está falando, com a intuição. O espírito se manifesta aqui na região do plexo solar. Isso promove uma energização que vai até uns 3 dedos abaixo do umbigo. Quando o ser humano respira, ele sente essa energização até 3 dedos abaixo do umbigo. E digamos, nas situações difíceis da vida em que precisa promover uma escolha, se nos momentos deliberativos sentir essa leveza dentro de si, deve seguir as recomendações, as orientações que vêm do seu mundo interior, da intuição. Porque somente isso permite ao ser humano encontrar o seu caminho. Então, existe um único caminho nesta vida, que é o caminho apontado pela intuição. Nisso, o caminho de cada ser humano é único, é exclusivo, porque cada um nasce aqui na vida terrena, cada um encarna para experimentar determinadas coisas, para resgatar laços kármicos de encarnações passadas. Cada um vem para vivenciar uma vida peculiar, uma vida individual, uma vida própria, que não é a vida do outro, não é a vida do coletivo, não é a vida das redes sociais, não é a vida do fanatismo político, do fanatismo religioso, da espiritualidade bagaceira, dos modismos, da sensualidade e da depravação. A vida propriamente dita, o ser humano somente encontra dentro de si, na sua intuição. Este é o caminho único, é o único caminho o qual confere ao ser humano a possibilidade de se desenvolver espiritualmente. Ficar seguindo tendências, religiões, modismos, partidarismos, ideologias, tudo isso afasta o ser humano do seu caminho, porque tudo isso acaba excitando apenas a mente. E a mente excitada pelas tendências externas vai uma hora por este caminho, uma hora por aquele caminho e se perde. Mesmo que o ser humano siga num único caminho, segundo as recomendações do cabeção, será um percurso dogmático, um caminho morto, um caminho estéril, que não leva para lugar algum. Um caminho no piloto automático, em trilhos já pré-estabelecidos de antemão. E o desenvolvimento espiritual ele não é alcançado por meio de trilhos pré-estabelecidos, caminhos pré-estabelecidos. O ser humano precisa, no momento presente de cada situação, no agora de cada momento, intuir e seguir. Se necessário, quebrar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, subir, descer, contornar uma montanha, uma pedra, uma pedreira, passar por uma ponte. É na caminhada que o ser humano recebe as informações, as orientações. E para ouvir e perceber e sentir isso ao longo da caminhada é preciso estar vigilante, é preciso estar ouvindo a sua intuição. Então, o despertar espiritual é um trabalho que precisa ser realizado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, porque às vezes em questões de minutos surgem novas necessidades, prioridades, e o ser humano precisa se reinventar, precisa reinterpretar o que vinha fazendo até então, sem se prender ao que fez até então, porque é um movimento, é a fluidez da vida. Faz-se necessário estar sempre alerta para se movimentar corretamente. E somente é possível ter esta percepção se a intuição estiver desperta, atuante e vigilante. Do contrário, o ser humano se prende às externalidades, segue alguém, mas não segue
o seu próprio caminho. E a maior parte das pessoas segue alguém, segue uma tendência, uma ideologia, uma religião, mas não segue o seu próprio caminho, porque a mente acaba ligando as pessoas, acaba conectando as pessoas a coisas erradas que apenas atrapalham e impedem de encontrar e reconhecer o seu verdadeiro caminho, que somente a intuição pode apresentar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!